pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Pessoal, agora que nós entramos no mês de outubro, eu vou trazer umas leituras um pouco mais temáticas aqui para o canal, então é um mês que eu gosto bastante, eu particularmente gosto muito da temática, né, do horror, mistério, morte, então eu vou buscar algumas leituras que estejam mais próximas dessa atmosfera aqui pra gente, tá bom? E aí, para começar, eu trouxe aqui hoje um conto que é dessa coletânea aqui, Contos de Horror do século XIX, escolhidos por Alberto Mangel. E o conto, né, que eu vou comentar hoje com vocês é o conto que abre mesmo aqui o livro, né? É o primeiro que nós temos aqui. E o nome dele é A Mão do Macaco. Então, eu vou acabar falando alguns spoilers aqui. O conto é muito curto, pessoal. Ele tem menos de 10 páginas. Então, caso vocês tenham interesse em conhecer o conto antes e depois voltar aqui, ele está em domínio público, vocês podem procurar na internet mesmo. Se eu encontrar algum link, eu deixo aqui para vocês no box de informações para facilitar. Então, estejam preparados para o spoiler, tá bom? Esse conto aqui, ele foi publicado em 1902 e ele foi escrito pelo William Waymark Jacobs. Então, aqui a gente tem a informação de que ele foi um sucesso na época, ele chegou a ser adaptado, teve adaptações cinematográficas, peças teatrais, mas essas adaptações não obtiveram tanto êxito, porém o conto segue sendo um marco até hoje. E o Mangel, aqui antes da gente fazer a leitura do conto, ele comenta com a gente que os filhos gostavam muito de escutar histórias de terror e que de todas as histórias que ele contava, a mão do macaco era a que eles mais solicitavam. E ele conta aqui pra gente também que com o tempo ele foi fazendo algumas substituições, então ele trocava alguns personagens, né? Ele trazia algum outro tipo de personagem aqui para a história, então os filhos gostavam bastante. E ele mergulhava na história mesmo, né? De modo que ele fazia sons diferentes, então foi toda uma experiência aqui para esses filhos, né? Quando ele contava então essa história. Bom, o que a gente vai conhecer aqui? Então, para a gente entender um pouco a atmosfera, a gente vai conhecer aqui essa casa, numa noite fria, úmida, né? Nós temos aqui a família White, o senhor e a senhora White, e eles têm um filho apenas, que é o Herbert. E o pai e o filho estão aqui jogando xadrez, a mãe está tricotando perto da lareira, e de repente eles percebem uma pessoa se aproximando da casa. O pai vai abrir a porta e essa pessoa se identifica então como o primeiro sargento Morris. E aí a gente vai acompanhar, né? O pai vai convidar o sargento a entrar, então eles vão começar a conversar, bater um papo, beber um pouco. E lá pelas tantas, né? O senhor White vai perguntar para o primeiro sargento Morris sobre a mão do macaco, que era algo que ele já havia comentado em algum outro momento, porém, né? Fica essa curiosidade e aí ele quer saber um pouco mais sobre o que seria, né? A mão do macaco. E aí, o primeiro sargento, então, aqui vai contar para ele que a mão do macaco é uma espécie de um amuleto, né? Então, o Morris, ele passou muito tempo na Índia, e essa mãozinha, então, né, vou ler aqui para vocês as informações sobre ela, mas ele diz que essa mão, ela sofreu um encantamento por um faquir, e aí eu vou ler aqui para vocês o que ele comenta sobre essa mão. Ele diz assim: olhando para ela, não passa de uma mão comum, seca e mumificada. E aí ele tira, né, essa mãozinha do bolso e mostra para as pessoas ali da casa que ficam curiosas, né? E aí ele vai dizer assim: possui um encantamento que lhe foi conferido por um velho faquir, disse o sargento, um homem muito santo. Ele queria mostrar que o destino rege a vida das pessoas e que aqueles que interferem nele correm o risco de se arrepender amargamente. De acordo com o encantamento, 3 pessoas diferentes podem ter, cada uma, 3 desejos atendidos. E aí, o senhor White vai perguntar, né, pro sargento se ele fez os seus 3 pedidos, né? E aí o sargento vai dizer que sim, que ele fez, e vai ser questionado, né? Se ele tivesse a oportunidade de fazer novos pedidos, de ter a oportunidade de fazer mais 3 pedidos, ele é questionado se ele faria. E aí ele fica meio assim, ele diz que ele não sabe, que ele não tem tanta certeza, e nesse momento ele atira essa mão dentro do fogo, e aí o senhor White vai lá e meio que recupera ela assim, né? Porque ele fica meio tentado, né? Poxa vida, a possibilidade de fazer ali 3 pedidos. Porém, um detalhe muito importante aqui pra gente é que a gente vai entender que o destino é algo que a gente não pode, de uma certa forma, mudar, né? É como se a gente quisesse
interferir nas leis naturais do universo, né? Então, é preciso entender que se você tentar burlar as regras do jogo, você vai sofrer consequências. E você precisa estar disposto a encará-las. Então, quando o sargento faz esse movimento, né? Inclusive, ele comenta, né, que essa mão está com ele mais por um capricho, né, porque ele já fez os seus desejos, e essa mão chegou a ele porque o antigo dono, o terceiro pedido, tinha sido a morte. Então, ele conseguiu acesso a essa mão porque o antigo dono já não existia mais, e ele carrega essa mão consigo, né, mais por um capricho mesmo. E aí, o Sr. White vai pedir para ele para que ele, então, dê este amuleto para ele, e aí o sargento vai dizer alguma coisa do tipo, olha, eu aconselho que tu queime essa mão aí, eu não vou me responsabilizar, né, se acontecer alguma coisa, eu não quero carregar culpa de absolutamente nada. E aí, depois que o sargento vai embora, a família fica ali meio que, né, tentando buscar ideias, o que será que eles poderiam pedir para essa mão, né, e aí até o Sr. White, ele comenta que ele tá feliz com a vida dele, que ele não imagina nada, assim, que ele possa solicitar, talvez, né? Porque tá tudo bem com a vida que ele leva no momento. E aí o filho, e esse filho, né, o Herbert, a gente vai ver aqui que ele é a alegria da casa, né? Ele é um menino, assim, que sempre tem alguma tirada meio sarcástica, né? Meio cômica. Então a gente vai ver que a casa, assim, uma energia diferente com ele ali presente no ambiente. E aí ele até vai dizer pro pai que, de repente, ele poderia pedir, então, que ele tivesse ali acesso às 200 libras que estão faltando, se não me engano, para a hipoteca da casa. Deixa eu ver se é isso. Aqui, ó. Se você apenas liquidasse a hipoteca da casa, já seria muito feliz. Não seria? E aí, né, o valor da hipoteca ali seria em torno de 200 libras. E para que a pessoa possa fazer o desejo, então, tem um caminho. Então, aqui diz o seguinte, ó. Segure-a levantada com a mão direita e faça o pedido em voz alta. Então, lembrando que são 3 e que todos eles, de uma certa forma, né, vão ter uma consequência. Então, o pai decide que é uma boa ideia, né? Ele vai fazer, então, o desejo. E aí, quando ele pede para a mão essas 200 libras, ele dá um grito e ele solta o amuleto no chão. E aí, todo mundo fica assim, né? Oh, puxa vida, o que aconteceu? E aí, ele diz que no momento em que ele estava segurando a mão, ela se mexeu, como se fosse uma cobra se contorcendo ali na mão dele. E aí, até a mulher vai dizer, não, isso aí é coisa da tua cabeça. Não aconteceu nada disso, não. E aí eles ficam ali esperando que de repente esse dinheiro aconteça não, que ele apareça, né, de forma milagrosa, né, as 200 libras ali para que ele possa então quitar a hipoteca da casa, mas não é isso que vai acontecer. E aí eles vão dormir, né, e tudo bem, tudo certo. No dia seguinte o filho vai trabalhar, né, como de costume. E aí, nesse período, né, em que o filho está fora de casa, a mãe percebe uma pessoa se aproximando do portão. E aí ela vê que essa pessoa, ela tá um pouco resistente, assim, ela tá meio, não sabe se entra, não sabe o que ela faz. E aí, né, a pessoa toma coragem, bate a porta da casa e a mãe, então, recebe essa pessoa. E essa pessoa vai dizer que ela é da empresa em que o Herbert trabalha. E aí, né, os pais vão ficar assim, ué, o que aconteceu, né? E aí essa pessoa se enrola um pouco ali, um tempo, até que ele fala, então, que o filho sofreu um acidente. Mas aí ele vai dar a entender, assim, que ele já não sofre mais, né? Que agora já tá tudo bem, o filho já não sofre mais. Num primeiro momento, a família não tinha entendido, né, o que estava acontecendo, até que eles percebem, então, que o filho está morto. E aí ele morre de uma forma muito trágica. Ele é prensado aqui dentro de uma máquina, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu encontro a parte aqui onde ele comenta. Aqui, ó, ele ficou preso na máquina. Então, ele acaba falecendo, né, obviamente, ficou preso na máquina. E aí, até depois aqui, a gente vai ver que para a família foi meio que difícil identificá-lo, né? Então, se não fosse pelas roupas que ele estava vestindo, eles não iam conseguir reconhecer o próprio filho, de tão desfigurado, né, que ele ficou. Pois bem, isso vai ser um choque para a família, mas o que vai acontecer? A empresa, pelos anos de serviço prestados aqui, né, de serviços prestados pelo Herbert, vai oferecer para a família as 200 libras, né, que o pai havia solicitado na noite anterior. Então, para que ele quite a hipoteca da casa, ele perdeu o filho e ganhou as 200 libras. Então, vejam a consequência
deste ato, deste pedido. E aí, quando eles percebem, eles ficam horrorizados, né, com essa situação. E aí, bom, vão se passar ali alguns dias, em torno de 10 dias, né, depois da morte desse filho, e aí a gente vai ver que a atmosfera, o ambiente dessa casa, ele acaba ficando, assim, triste, né, esse menino era uma grande alegria para eles, então a gente vê que a casa fica mais silenciosa, os pais já não conversam mais entre si, a mãe está sempre chorando, até que em uma noite a mãe vai conversar, né, com o esposo ali, e ela vai dizer para ele assim, onde é que está a mão, né, a mão do macaco, porque ela tem a ideia de que o marido faça mais um pedido, né, ele tem direito a 3, faça mais um pedido e solicite que o filho volte para eles. Então ela já está muito transtornada, ela não consegue aceitar essa perda. E aí o pai, ele já entendeu, o Sr. White, ele já entendeu o que vai acontecer, né? Ele já sabe que as consequências, elas não vão valer a pena, né? Então, assim, ele até comenta para ela, já se passaram 10 dias da morte. Como será que ele vai estar? Imagina como é que ele vai voltar pra gente, ele já não é mais a mesma pessoa. E aí aqui uma coisa que fica muito, que é muito interessante, né, é que a gente não tem uma descrição, né, do Herbert depois do ocorrido, então fica a cargo do leitor imaginar como é que ele seria caso ele voltasse. E aí então o senhor White, ele vai fazer isso, ele vai então pedir que o filho volte. E aí, de repente, ele começa a escutar uns barulhos, assim, umas batidas na porta. E aí ele já percebe, ele já entende o que está acontecendo. Então, ele vai se trancar dentro do quarto, a esposa vai perguntar para ele o que está acontecendo, que barulhos são esses, e ele vai tentar desconversar. Ele vai dizer, ah, são os ratos, não tem nada demais. Mas ela vai descer, ela vai abrir, vai querer ir lá, né, abrir a porta para ver o que está acontecendo. E aí, nesse meio tempo, ela tá com uma dificuldade ali, né, para abrir essa porta. E aí o Sr. White vai procurar a mãozinha, né, como ele tem ainda um desejo para realizar, e aí a gente tem essa troca, né, de momentos, ele com a mão, com a mãozinha do macaco, e ela ali prestes a abrir a porta, abrir o ferrolho ali da porta, e aí a gente entende que o último desejo que ele vai fazer é o que a gente vai ver depois quando ela abre a porta, né, porque quando ela abre a porta, já não tem mais nada ali na frente, e aí ela fica desesperada. Então, o último desejo dele, né, a gente já entende qual foi. Então, assim, é um conto sinistro, né? Essa questão de ficar a cargo do leitor, a imaginação, né? De nós pensarmos aqui como seria este personagem quando ele volta, né? É algo assustador, é algo, né, que é aterrorizante. Então, deixo aqui para vocês a minha recomendação desse conto, pessoal, vale muito a pena, é um conto muito curtinho, e inclusive eu tenho a intenção de fazer a leitura de outros contos que estão aqui, né, tem um compilado bem interessante. Esse conto para mim é uma releitura, né, mas volta e meia eu gosto de pegar ele para ler porque ele tem uma pegada assim bem sinistra, né? Então, fica aqui a minha recomendação para vocês. Se vocês já leram esse conto, né, deixem aqui nos comentários que eu quero saber qual que é a opinião de vocês, tá bom, pessoal? Até mais!